aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre polinômios. Função polinomial é a função que usa como universo o conjunto dos números complexos. Vejam algumas representações. Temos a função polinomial p de x igual a vezes x elevado a n, mais b vezes x elevado a n menos 1, mais c vezes x elevado a n menos 2, e assim por diante. Esta é uma função polinomial de grau n, se a for diferente de zero. Agora, se a for igual a zero e b diferente de zero, o grau é n menos 1. Se a igual a zero, b igual a zero e c diferente de zero, grau n menos 2, e assim por diante. Vejam só esse exemplo. F de x igual a 5x ao quadrado menos 7x mais 9. É uma função polinomial do segundo grau. Notem que o coeficiente de x ao quadrado é diferente de zero. E o maior expoente da variável x é o número 2. Por isso, o grau deste polinômio é 2. Olhe o polinômio g de x. 9x à quarta menos 3. É um polinômio incompleto de grau 4. O maior expoente da variável x é o número 4. Uma questão que pode aparecer no vestibular é a discussão do grau de um polinômio. Veja um exemplo. Nós temos o polinômio p de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Se a for diferente de zero, o grau do polinômio é igual a 2. Agora, se a for igual a zero e b diferente de zero, teremos 0x ao quadrado mais b vezes x. Teremos um polinômio de grau 1. Se a for igual a zero, b igual a zero e c diferente de zero. Ficamos com 0x ao quadrado mais 0x mais c. Como c é diferente de zero, o grau vai ser 0, porque c é o termo independente, é como se fosse c vezes x elevado a zero. E por último, se a for igual a zero, b igual a zero e c igual a zero, o polinômio é chamado identicamente nulo, ele tem todos os coeficientes iguais a zero. Teremos o polinômio p de x igual a zero. Outra parte importante é a igualdade de polinômios. Dois polinômios são iguais se eles tiverem o mesmo grau e os mesmos coeficientes dos termos correspondentes. Vejam esse exemplo. Sabendo-se que ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a 3x ao quadrado mais 5, calcule os valores de a, b, c e d. Bom, nós vamos igualar então os dois. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 3x ao quadrado mais 5. Para melhorar o entendimento, vamos do lado direito acrescentar 0x ao cubo na frente do 3x ao quadrado e depois 0x e mais 5. Agora vamos igualar os coeficientes dos dois. A é o coeficiente de x ao cubo no primeiro membro e 0 o coeficiente de x ao cubo no segundo membro. Concluímos que a é igual a 0. O coeficiente de x ao quadrado no primeiro membro é b. O coeficiente de x ao quadrado no segundo é 3. Concluímos que b é igual a 3. Nós temos c vezes x no primeiro membro e 0 vezes x no segundo. c igual a 0. E por último, o termo independente d vai ser igual ao termo independente 5. d igual a 5. Existe uma operação muito importante entre polinômios, a divisão de polinômios. Pode ser feita de duas maneiras. A primeira maneira é o método da chave. Veja a primeira maneira. Encontre o quociente e o resto da divisão de p de x, 2x à quarta, mais 3x ao cubo, menos x, mais 3, por f de x, x ao quadrado mais 2x mais 3. Reparem que p de x é um polinômio incompleto. O x ao quadrado não apareceu. Então, na montagem, nós devemos acrescentar 0x ao quadrado. Ficamos assim com 2x à quarta, mais 3x ao cubo, mais 0x ao quadrado, menos x e mais 3. E dividido por x ao quadrado mais 2x mais 3. Você deve sempre começar dividindo somente o primeiro elemento pelo primeiro elemento. Então, você começa dividindo 2x à quarta por x ao quadrado.
2x² dividido por x ao quadrado é igual a 2x². Agora você aplica a distributiva com o 2x² e o divisor, passando os elementos para a esquerda com o sinal trocado. Veja só, 2x² vezes x² dá 2x². Você coloca menos 2x² embaixo do 2x². 2x² vezes 2x dá 4x². Você coloca menos 4x³ embaixo do 3x². E 2x² vezes 3, 6x². Você coloca menos 6x² embaixo do 0x². Fazendo a conta, 2x² menos 2x² é igual a 0. Ele some. 3x³ menos 4x³ é menos x². E 0x² menos 6x², menos 6x². Você agora desce o menos x e começa novamente, dividindo somente o primeiro elemento pelo primeiro elemento. Você faz menos x³ dividido por x², dá menos x. E agora aplica a distributiva. Menos x vezes x², menos x³. Você coloca trocando o sinal, mais x². Menos x vezes 2x, menos 2x². E você escreve mais 2x². E menos x vezes 3, menos 3x. Você escreve mais 3x. Fazendo a conta, menos x³ mais x² é igual a 0. Menos 6x² mais 2x², menos 4x². E menos x mais 3x mais 2x. Para acabar, você desce o 3 e divide novamente somente o primeiro elemento pelo primeiro elemento. Menos 4x² dividido por x² é igual a menos 4. Aplicando a distributiva, menos 4 vezes x², menos 4x². Você escreve mais 4x². Menos 4 vezes 2x, menos 8x, que você escreve mais 8x. E menos 4 vezes 3, menos 12, você escreve mais 12. Menos 4x² mais 4x² é igual a 0. 2x mais 8x, 10x. E 3 mais 12, 15. Descobrimos então que o quociente Q de x é igual a 2x² menos x menos 4 e que o resto, R de x, 10x mais 15. Existe também um caso particular da divisão, que é o dispositivo prático de Briot-Ruffini. É caso particular. Só dá certo para dividir por um polinômio do primeiro grau. Por exemplo, x menos a, x menos 3, x mais 2. Veja o exemplo. Dividir p de x igual a 2x² mais 3x³ menos 4x² mais 3x mais 1 por f de x igual a x mais 3. A primeira coisa é igualar o divisor a zero. Pegamos x mais 3 e igualamos a zero. Encontramos assim x igual a menos 3. Menos 3 é o número que anula o divisor. Segundo passo, você coloca um traço e em cima desse traço você copia os coeficientes do polinômio. Você tem 2x², escreve apenas o coeficiente, apenas o 2. Você tem também mais 3x², escreve o 3. Menos 4x², o menos 4. Mais 3x, escreve o 3. E mais 1, escreve somente o número 1. Separa por dois tracinhos e na frente você escreve a raiz do divisor, o menos 3. Você sempre começa baixando o primeiro elemento. Você começa baixando o número 2. Aí você pega o 2, multiplica por menos 3 e o resultado você soma com o segundo elemento. Olha só, 2 vezes menos 3 é igual a menos 6. Menos 6 mais 3, menos 3. Faz a mesma coisa, multiplica menos 3 por menos 3, só que agora o resultado você soma no terceiro elemento. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. 9 menos 4, 5. Faz o mesmo. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 mais 3, menos 12. Para acabar, menos 12 vezes menos 3, mais 36. 36 com 1, 37. Sempre o último elemento encontrado, que neste caso é 37, é o resto da divisão. Então, R de x é igual a 37. E você percebeu que nós dividimos um polinômio do quarto grau por um polinômio do primeiro grau. O quociente vai ter grau 3.
Como achar o resultado? Basta pegar a linha de baixo e colocar como coeficiente do polinômio. Note que q de x vai ser igual. O primeiro número que aparece é 2. Nós colocamos 2x ao cubo. Segundo número, menos 3 vezes x ao quadrado. Depois, mais 5 vezes x e menos 12. Vamos falar agora sobre o teorema do resto. Veja o teorema do resto. Pegando o polinômio p de x e dividindo por x menos a, encontramos q de x e resto r. Dá para escrever que p de x é igual a x menos a vezes q de x mais r. Agora, se nós substituirmos x por a, que é o número que anula o divisor, vamos ver como fica. P de a é igual a menos a vezes q de a mais r. A menos a é igual a zero, então P de a é igual a 0 vezes q de a mais r. E 0 vezes q de a é igual a 0. Concluímos que P de a igual a r. Esse é o teorema do resto. Então, para você encontrar o resto da divisão de um polinômio, por exemplo, por x menos 3, você pega x menos 3 iguala a 0 e encontra x igual a 3. Calculando p de 3, você encontra o resto. Vamos fazer um exercício? Calcule o resto da divisão de p de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 2 por x menos 1. A primeira coisa que fazemos é igualar x menos 1 a 0. Encontramos assim x igual a 1. E para encontrar o resto, basta substituir x por 1. Veja o polinômio. P de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 2. Substituindo x por 1, ficamos com 2 vezes 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 1 e menos 2. 1 ao cubo é igual a 1 e 2 vezes 1, 2. 1 ao quadrado, 1 vezes menos 3 e mais 1 e menos 2. 2 menos 3 menos 1 mais 1, 0. O resultado, menos 2. Então, descobrimos que P de 1 é igual a menos 2. Ou melhor, o resto é igual a menos 2. Uma das aplicações práticas do teorema do resto é para saber se o número é ou não raiz do polinômio. O número vai ser raiz do polinômio sempre que o resto for igual a 0. Então, se você calcular P de A e encontrar 0, A é raiz do polinômio. Até a próxima aula, estudem bastante, um abraço.